volta. Bom, senhores, muito boa tarde a todos, né, e a todas. Eu quero, primeiramente, agradecer muito a presença dos senhores aqui. O papel dos senhores na imprensa é de suma importância para que a gente possa fazer chegar as notícias da forma correta a todas as pessoas da nossa cidade. Então, para mim é uma satisfação poder receber todos hoje nessa tarde, dizer da alegria que eu tenho de poder ter aqui ao meu lado a minha secretária Nádia Meirelles, meu secretário de administração, o Jairo, meu secretário de justiça, Marco Aurélio, meu prezado chefe de gabinete, Zé Maria, o homem da comunicação nosso, Teixeira, para que a gente possa falar sobre o tema que ficou, digamos, bastante em evidência, um tema bastante palpitante, um tema bastante caloroso nesses últimos dias, que é sobre a gestão da nossa UPA, da nossa unidade de pronto atendimento. Primeiro, eu quero tecer aqui alguns comentários para a gente depois dizer qual a decisão tomada pela administração e os motivos que nos levam a essa decisão tomada. Tá? Primeiro, quero dizer aos senhores o apreço, o respeito que eu tenho a essa instituição que é a Santa Casa de Guaratinguetá. Uma instituição com mais de 150 anos de idade, portanto ela está aí muito antes de todos nós, presta e continuará prestando um grande serviço para a cidade e para a região. Então, eu quero reafirmar o meu compromisso, o meu respeito com essa instituição que muito nos ajuda. Sem dúvida nenhuma, é a grande parceira do município e a gente quer que continue sendo uma grande parceira do nosso município. Nesses últimos dias, os senhores perceberam que houve uma movimentação muito exagerada por parte de alguns membros da mídia, né? Deixando efetivamente o ambiente bastante difícil, bastante carregado. Né? Os senhores viram um certo silêncio da administração, porque o momento exigia equilíbrio, principalmente por parte da administração. Nós estamos falando das grandes instituições, que é a Prefeitura e a instituição Santa Casa, que exige dos seus comandantes equilíbrio, coerência, prudência, principalmente no momento em que se discute a possibilidade de renovação de contratos. Né? Então, o silêncio foi porque efetivamente estávamos estudando quais seriam os passos que o município deveria ter dado. Eu gostaria de historiar um pouco até o dia de hoje. Quando nós iniciamos o nosso governo, a cada dia que passava, nós fomos nos deparando com grandes dificuldades. O sentimento era mais ou menos um campo minado, que a cada passo que a gente dava, uma bomba nova ia surgir. De tal sorte que aos 3 meses de governo, nós tínhamos ali uma boa parcela do cenário de dificuldades que o município tem. Eu, então, naquele momento, fui ao Poder Legislativo, e os senhores acompanharam, dar ao Poder Legislativo todo o cenário que nós estávamos assumindo no município. E os senhores são prova inequívoca disso, de que eu fiz com o maior respeito a todos os envolvidos. Não ataquei ninguém, não citei nome de ninguém, apenas retratei as dificuldades que o município tem que a gente precisa enfrentar.
Passada essa minha ida, os senhores não me viram ir em programa de rádio, os senhores não me viram ir em podcasts, os senhores não me viram me manifestando em redes sociais. Ao contrário, outros se sentiram, digamos, tocados. E ali algumas reações exacerbadas. Dentre elas, nós vimos ali uma certa movimentação que, na minha ótica, um pouco indevida pela posição do próprio provedor da Santa Casa. E os senhores não viram nenhum tipo de reação por parte do prefeito. Eu volto a dizer, pelo respeito à instituição. Os dias se passaram, me pediram uma audiência intermediada pelo vereador Fabrício da Aeronáutica. Tive aqui, então, a oportunidade de receber o provedor da Santa Casa, e naquele momento eu dizia exatamente o que eu estou dizendo, o apreço, o respeito que eu tenho à Santa Casa. E dizia que uma das grandes preocupações era efetivamente o valor que o município arcava com a gestão da UPA. E que nós precisávamos efetivamente encontrar um caminho para continuar prestando um bom serviço, mas com valores mais reduzidos, compatíveis com outras UPAs nível 3 que nós temos na nossa região e esparramada no interior de São Paulo. Dessa reunião saiu então uma definição. Vamos reduzir o que a prefeitura precisa. Na época, estabelecido em algo em torno de 2 milhões de reais. Foi montado dois grupos de trabalho, da Santa Casa e da Prefeitura. Nessa união, chegou-se onde nós iríamos reduzir esses valores. Portanto, as coisas estavam caminhando bem. E aí, de uma hora para outra, vem a informação de que não vamos mais promover esses cortes e, muito pelo contrário, vamos aumentar em mais 20% o valor da UPA para renovar o contrato. Olha, senhores, a partir desse momento, nós então suspendemos as conversas, porque aquilo que tinha sido tratado não iria mais estar acontecendo. Mas no decorrer do caminhar do nosso estudo, nós fomos então aprofundando na contratação que o município fez. Quais foram as etapas que o município fez da contratação? De tal sorte que o problema jurídico instalado, a insegurança jurídica para a renovação desse contrato, tornou-se um problema muito maior do que a questão financeira. Então, naquele primeiro momento, que era preocupação financeira, isso se tornou pequeno perto do problema gigante que nós estamos diante dele, que é a insegurança jurídica. De tal sorte que está tomada a decisão do município. Eu estive ontem com a mesa diretora da Santa Casa nesse local, e nessa reunião nós demos a posição da Secretaria de Saúde, que é a posição da Prefeitura, em não renovar o contrato de gestão da UPA com a Santa Casa. Não significa que não poderá ser ela a administradora da UPA a partir do dia 1º de outubro. Significa que eu não vou renovar um contrato que, de forma escancarada, tem aí uma insegurança jurídica muito grande. Então, vamos partir para a contratação de um novo contrato. Até segunda-feira, a Prefeitura vai estar enviando os termos de referência para cotação de serviços, dos quais a nossa Santa Casa será uma delas que será consultada. E na conversa ontem fica acertado
eles vão enviar a proposta da Santa Casa. Isso significa, portanto, que a Santa Casa poderá ser a empresa que vai fazer a gestão. Só que no novo contrato, dentro de uma segurança jurídica para todos nós. Então, isso acontece até segunda-feira e nós acreditamos que, no mais tardar, até a primeira semana de setembro, nós já tenhamos concluído quem será a empresa que vai fazer a gestão da nossa UPA. Será um contrato emergencial de 12 meses com cláusula resolutiva. Ou seja, logo após esse contrato, nós vamos enviar uma lei para a Câmara Municipal para adequar a legislação municipal, permitindo que seja feita contratações por organização social, para que a gente faça um chamamento público e aí sim contratar uma empresa para poder tocar já com um contrato mais longo. Mas aí sem pressa, sem correria, até porque é um processo muito desgastante. Então, nesse momento, será um contrato emergencial. Às vezes, a grande preocupação das pessoas puxa, e as pessoas se perderem emprego? Primeiro, a gente não sabe nem quem vai ganhar. Se a Santa Casa for a vencedora, vão continuar trabalhando. Se eventualmente não for a Santa Casa, outra empresa que for entrar, é evidente que vai acabar absorvendo as pessoas que lá já trabalham hoje. Então, essa foi a decisão tomada. Ato seguinte, eu quero dizer o que são essas questões que nos dá a insegurança jurídica deste contrato. E volto a dizer, a questão financeira agora fica pequena. Ela só pequena perto do problema gerado pela insegurança jurídica. E aqui, então, eu vou passar a relatar essa situação. É uma sequência de problemas administrativos. Importante dizer aos senhores, esses problemas são problemas gerados pela administração. Em nada tem a responsabilidade da Santa Casa. A Santa Casa foi a contratar, mas o processo de contratação efetivamente é muito falho e tem grandes problemas de insegurança jurídica. Primeiro item, a ausência de autuação e instrução regular do processo administrativo número 01/22 da Secretaria Municipal de Saúde, que originou a celebração do convênio 01/22. O processo administrativo instaurado contém 21 anexos, onde muitos deles não possuem qualquer relação entre si, ou seja, não há o aludido procedimento uma correlação clara dos atos neles praticados e ordenados. É como se fosse juntando várias peças sem uma sequência, sem sequer a numeração de páginas desse processo. Segundo, o termo de referência técnica, que serviu de base para a apresentação dos planos de trabalho para firmar o convênio com essa municipalidade, assim bem como pela Irmandade Senhor dos Passos e a Santa Casa de Misericórdia, está juntado no processo administrativo sem assinatura da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretária Municipal de Saúde. Ou seja, o termo de referência, que é o que baliza o contrato, o que vai ser feito, é um documento apócrifo. Não tem responsabilidade de ninguém. Isso é gravíssimo. Terceiro, a pesquisa mercadológica para levantar custos, efetuado junto ao processo administrativo 01/22, apresenta-se inconsistente e distoante das determinações da Lei 8666,
e suas posteriores alterações, uma vez que o valor pactuado no convênio foi superior à proposta mais econômica encartada nos autos. Foi feita a cotação e pegaram, em vez de ser o menor preço, o maior preço. Se não bastasse a assertiva acima citada, vale frisar que foram utilizados no processo administrativo em comento 3 orçamentos, dos quais, em saúde, Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão ofertava o serviço por R$ 2.712.499. O Instituto Esperança, IESP, no valor mensal de R$ 3.053.905, se apresentaram com valores menores para o valor do ajustado do convênio, celebrado com a Irmandade do Senhor dos Passos da Santa Casa, que foi contratado no valor de R$ 3.200.000. O processo visa a contratar o menor preço. Contrataram o maior preço. Inexistência de reserva orçamentária, em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme apontado no parecer jurídico 86/2022 da assessoria jurídica. Legislação é clara. Você só pode abrir um processo licitatório se você tiver reserva orçamentária. Não tinha reserva orçamentária. Assinou-se um contrato sem ter dotação orçamentária. Depois de assinado, aí sim foram pedir suplementação orçamentária para a Câmara para depois ter dotação no contrato. Isso é frontalmente contra a legislação. A ausência de comprovação documental dos requisitos de habilitação jurídica, fiscal, econômica, financeira e técnica, nos moldes da Lei 8666 e suas posteriores alterações. Foram juntados aos autos do processo administrativo em comento somente o Estatuto Social da Irmandade do Senhor dos Passos. Os demais documentos solicitados, por ofício 151, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde e recebido representantes da Irmandade, indispensáveis à sua habilitação jurídica, econômica e técnica, não estão encartados nos autos, o que efetivamente demonstra a não ocorrência da avaliação habilitatória da referida entidade. Não tem documento que comprova a habilitação da empresa contratada. Além disso, importante destacar que a Irmandade do Senhor dos Passos e a Santa Casa, quando de sua participação em processos anteriores de dispensa de licitação, teve sua habilitação sugerida em um dos referidos processos e efetivamente consagrado em outro, conforme abaixo. Antes de celebrar esse convênio, o município abriu uma dispensa. 3 empresas participaram, das quais a Santa Casa foi inabilitada por 2 motivos. Não era OS e não tinha documentação para comprovar exigido na lei. Foi revogado esse processo. Abriu-se um outro processo de dispensa, ampliando para, além de OS, também entidades sem fins lucrativos. Novamente, a Santa Casa vem sendo inabilitada por não juntar os documentos necessários. Isso é o que está no processo. Foi feita a classificação da empresa. Teve empresa vencedora ofertando esse mesmo serviço por 2.049.000 mensais e a outra empresa por R$ 1.871.000
mensais. E nesse momento, então, foi feita a homologação e logo depois o pedido para não mais seguir com esse processo de dispensa. E aí sim abre essa contratação direta que eu acabei de relatar. Somado a tudo isso, e que para mim é de suma gravidade, a omissão quanto à comunicação ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da celebração do convênio, conforme exigência do artigo 159 da Instrução 01/2020 daquele órgão de controle. Referida irregularidade apontada impossibilitou que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo analisasse essa legalidade, assim bem como sua efetiva execução. Senhores, todos os contratos acima de determinado valor obrigatoriamente precisam ser encaminhados ao Tribunal de Contas, que é analisado em autos apartados. Esse contrato, cujo valor era de R$3.200.000, simplesmente não encaminharam para o tribunal, não publicaram nos portais de transparência. Contrato esse que valor mensal equivale a 4,5 vezes maior do que aquele contrato que tanto bateram em mim na concessão do serviço de esgoto da empresa CAB. 4,5 vezes a mais do valor mensal. E simplesmente não encaminhou para o Tribunal de Contas. A existência de um inquérito policial em trâmite, correlata a este convênio, fez com que o Poder Judiciário pedisse ao Tribunal de Contas para que pudesse informar a situação desse convênio. Foi onde, então, o tribunal informa que ele não tem nada encaminhado e que agora a prefeitura acaba juntando toda essa documentação para levar ao tribunal para que seja objeto de apuração. Senhores, com todas essas falhas no processo de contratação, volto a dizer, a falha é da administração. A falha é da administração. Eu pergunto aos senhores, se os senhores fossem prefeitos, os senhores assinariam a renovação desse contrato, atestando a regularidade dessa contratação? A ausência de instrução, termo de referência apócrifo, pesquisas de preço com valores menores e contrata-se um valor maior, inexistência de reserva orçamentária, ausência de comprovação documentária de requisitos da habilitação. Não estou dizendo que não tem. No processo não foi juntado. Omissão de encaminhar esse processo para o Tribunal de Contas para ser alvo de análise e tendo um inquérito policial andando. Os senhores assinariam a renovação de um contrato dele? Mediante esse quadro de insegurança jurídica, a Prefeitura vem publicamente informar que nós não iremos renovar este contrato. Volto a dizer o respeito, o apreço que eu tenho à nossa Santa Casa, mas o momento não me permite fazer essa renovação, tendo em vista essa insegurança jurídica gerada no processo de contratação. Então, até segunda-feira, a gente encaminha o termo de referência
também para a Santa Casa e outras empresas. Esperamos o mais rápido possível, ainda com o prazo estabelecido da entrega das suas propostas, e aquela melhor proposta vai ser a vencedora para um contrato emergencial. Eu, então, me coloco à disposição dos senhores para alguns questionamentos que os senhores acharem pertinentes. Dentro do processo não há assinatura da secretária de saúde, mas existe a assinatura do prefeito que dá executar o exercício. E com relação a esse inquérito policial, ele é contra a administração? Olha, uma coisa é o processo, a formalização de todo o processo. E uma das peças, que é o termo de referência, que é o documento principal, que baliza o que é para ser feito, tem que ter responsável por isso. Esse documento não tem assinatura. Esse documento é apócrifo. O processo não tem numeração de páginas. É como se fosse algo sem nexo. Não tem uma sequência lógica. E isso é formalidade do processo. Isso é um dos problemas. Evidente que o contrato entre a Santa Casa e a Prefeitura tem assinatura de todo mundo. Mas o processo que gerou esse contrato, que tem todas essas falhas procedimentais. Quanto à questão do inquérito, na realidade, no final de 2023, houve uma... Olha, 23, nós estamos em 25. Eu assumi a prefeitura agora em janeiro. Então, em outubro de 23, foi feita uma denúncia ao Ministério Público, e o Ministério Público, então, encaminhou para a polícia para que seja aberto um inquérito policial de algo que não tinha nada a ver com esse contrato. Era entre a Santa Casa e um prestador de serviço. Acontece que o Ministério Público pede ao juiz que oficie o Tribunal de Contas para saber como é que está esse contrato aí. Vocês já avaliaram? Está aprovado? Como é que está a execução disso? Aí vem a informação do tribunal dizendo, olha, não foi enviado isso ao tribunal. Nós não sabemos de convênio esse. E aí, então, a justiça determina que a gente faça esse encaminhamento do processo para que surja agora um processo novo, a fim de que o Tribunal de Contas possa auditar. Então, a partir de agora que começa essa tramitação no Tribunal de Contas. Júnior, com a não renovação, com a aprovada não renovação do contrato, estou usando aprovada porque as pessoas podem estar participando do... Podem, devem e vão participar. Eu estou usando o termo aprovado. Você tem, hoje, com a Santa Casa, você tem a retaguarda ali, você tem aquele túnel que dá acesso. Ontem, na reunião, quando você fez a Santa Casa, esse assunto foi abordado também, porque, assim, hoje, a pessoa vai na Santa Casa, quando precisa de alguma coisa na UPA, quando precisa de alguma coisa, ela passa pelo túnel, está no hospital. Esse foi um dos questionamentos que também chegou no notícia. Então, deixa eu dizer, muito boa essa pergunta, inclusive, e depois eu peço para a Nádia complementar essa minha resposta para você. Né? Uma unidade de pronto atendimento, ela sempre precisa ter uma retaguarda. A unidade de pronto atendimento, ela tem toda uma estrutura para estabilizar o paciente que chega ali. E após estabilizado, ele precisa, algumas vezes, ser encaminhado para alguma referência. E quem faz isso é o próprio sistema CROSS, que faz esse encaminhamento. Que muitas vezes foi na Santa Casa, mas diversas vezes foi para o Hospital Regional de Taubaté, foi para o próprio Frei Galvão ou outras unidades do SUS. Fisicamente, é mais fácil as pessoas entenderem que é uma coisa só, a Santa Casa e a UPA, quando na realidade não é. Mas além disso, essa retaguarda, a Santa Casa continuará sendo. Nós não podemos imaginar a Santa Casa desvinculada do sistema de saúde nosso. Né? A Santa Casa, ela é uma entidade hoje
que tem algo em torno de 96% do seu faturamento do SUS. Portanto, ela presta e continuará prestando serviço para o SUS. Olha, é importante que vocês saibam, existem dois grandes contratos. Um é o do UPA, que é da prefeitura e que eles estão fazendo a gestão. E a outra é a questão hospitalar. Então, as pessoas, muitas vezes, o fato de ter fisicamente estão ligadas por uma passarela, passa a impressão que todo mundo que entra na UPA, se precisar de um hospital, obrigatoriamente ele está na Santa Casa. E não é assim. Não sei se a Nádia quer complementar. Acho que você complementou, explicou corretamente, e é exatamente isso. Nós temos um contrato com a UPA, né, com a Santa Casa da UPA, e encerrando esse contrato, estamos abrindo outro, e continuaremos a questão do outro convênio, que é o convênio hospitalar. Então, uma coisa não interfere na outra. O prefeito explicou bem. Hoje a Santa Casa, ela tem tudo, no mínimo 60% para ser filantrópica, para ela continuar existindo como Santa Casa. Ela continuará fazendo isso. Inclusive, ontem, na reunião, foi esclarecido que, independente do que acontecer, a Santa Casa continuará prestando serviço ao público, que é esse o papel dela. A prefeitura teria capacidade de gerir a UPA hoje? Qual é a condição técnica hoje? Não, a prefeitura ela não tem condições de fazer gestão da UPA com recursos humanos dela, né? E é exatamente por isso que partiu-se para essa terceirização desse serviço. Cada vez mais o município, o Estado, acaba tendo uma dificuldade muito grande de contratação de pessoal. Toda essa parte de gestão de uma unidade como essa é muito complexa e a iniciativa privada ela tem aí um poder de agilidade muito maior. Você imagina, por exemplo, o governo do Estado, todas essas unidades que ela tem, todas já passando um sistema terceirizado. Então, o município, se você perguntar, o município hoje tem condições? Não, não tem. O município não fala. Poderia, após a questão da UPA, a unidade básica também passar a ser gerida como é? Não, no primeiro momento a preocupação não é essa. Quando a gente estava fazendo, você me dá uma boa oportunidade de dar o foco, que foi o foco inicial. Qual era o grande reclamo na eleição municipal, Felipe? Saúde. Todas as regiões da cidade, saúde, saúde, saúde. Nós acabamos de sair de uma eleição. Portanto, isso está muito fresco na cabeça de todos nós, né? E aí, às vezes, numa visão muito simplista, as pessoas falam o seguinte: puta, é fácil, é só colocar mais dinheiro na saúde que você resolve, tá certo? E aí, quando você vai mergulhar nos números, você percebe que não tem mais como pôr mais dinheiro na saúde. Você imagina um bolo com várias fatias. A fatia desse bolo da saúde hoje é algo em torno de 32% do orçamento. Se somar com a saúde, com a educação, dá quase 60%. Olha, mas nós temos esporte, nós temos turismo, nós temos cultura, nós temos assistência social, você tem obra, você tem mobilidade urbana, enfim, você tem toda uma outra estrutura e necessidade do município. Portanto, não há de se falar em resolver o problema da saúde aumentando a fatia do bolo. Bom, então nós vamos mergulhar nos custos que a gente tem. E aí, quando você mergulha nesse custo, você tem a seguinte informação. O município aplica hoje 16 milhões de reais por mês na saúde. 16 milhões. Dos quais 67%, 11 milhões, está indo para 3 contratos. Quem faz a gestão é a Santa Casa. 67%. Se você for ver o que a gente gasta com o pessoal nosso da saúde, mais ou menos 26%. O que se aplica em vigilâncias em saúde sanitária, vigilância epidemiológica, 0,7%. O que se aplica em medicamento, 0,6%. E o que sobra lá na atenção primária, menos de 5%. Algo em torno de 4,5%. Então, você tem algo que te espanta. Você tem uma unidade de urgência, emergência, unidade hospitalar, que é mais ou menos aquela
doença curativa, né, e não preventiva. Você gasta aí 67%. E a atenção primária, 4,5%. Essa lógica está errada. De cada 10 pessoas que vão à UPA, 8 não é caso de urgência e emergência. O que está sinalizando para quem está na frente de uma política pública de saúde? A atenção primária faliu. A atenção primária não está funcionando. Então, o cidadão sabe que o postinho não está dando certo, o que ele faz? Já vai direto para a UPA. Olha, nós precisamos inverter essa lógica. Nós precisamos fazer com que entre mais capilaridade de recursos na atenção primária. Então, é essa lógica que fez a gente enfrentar essa questão. E aí a gente vê esse valor de UPA, que pode ser contestado dependendo do ângulo que cada um vê. Mas que isso me custa hoje algo em torno de 5.300.000 reais. Mas volto a dizer, nesse momento, a questão do recurso acabou ficando pequeno, tamanha a complexidade e a insegurança jurídica. Isso vai me permitir, então, e me obrigar a fazer um novo processo. E nesse novo processo, nós vamos ter outras opções de valores. Volto a dizer, eu quero muito que a Santa Casa ganhe, porque será, sem dúvida, o melhor dos mundos. Mas está aberta a concorrência. Certo? Bom, não, tá, desculpa. Então, na realidade é o seguinte, nesse primeiro momento, a ideia é fortalecer os nossos postos com a nossa estrutura. Possível ampliação desse serviço, nós estamos sim pensando em fazer com que alguma empresa possa tocar. Até para a gente ter alguns cases de sucesso depois. Nosso plano de governo, nós temos alguns objetivos de ampliar a atenção primária. Aliás, a cobertura da atenção primária de Guará parou no que tínhamos há 12 anos atrás. Isso é uma vergonha. Guará não atingiu ainda 50% de atenção primária. É exatamente o índice que nós deixamos há 12 anos atrás. Você pega a Aparecida, tem 100% de atenção primária. Você pega a Lorena, tem 100% de atenção primária. E Guará está lá estacionado em 47%, 48%. Aí, 42%. Né? Mas nós vamos avançar. E ao avançar, eventualmente, pode ser que uma ou outra unidade a gente parta para terceirização dessa unidade. Tá? Continuando no posto de saúde, houve, agora não vou lembrar se eu estou a possibilidade de ampliar o horário dos postos de saúde. Até desculpa se não foi você, que era muita informação na época. Então, ampliar esse horário. Passado essa questão da UPA, que é um momento mais delicado, vocês já estão pensando em alguns postos de saúde para usar como teste, alguma coisa sobre isso? Sim, então, olha, isso eu agradeço também a pergunta, né? Gente, tem uma coisa que é muito bacana, as pessoas, via de regras, elas querem que a gente coloque o plano de governo inteiro no primeiro ano. Olha, nós temos um mandato para implantar, né? E está no nosso plano de governo, de forma bem destacada lá, 2 unidades, do Parque São Francisco e do Jardim do Vale, para que a gente possa funcionar até as 22 horas, né? Isso vai ser implantado ao longo do nosso mandato. Não será esse ano. Esse ano agora é focar nesse momento de dificuldades que a gente tem de enfrentamento, que é a unidade de pronto atendimento, mas ao longo do nosso mandato é um objetivo que será cumprido. Um minutinho só, a Nádia só vai completar. A Nádia ela já está fazendo um atendimento de ampliação todos os sábados, né, Nádia? Pois não. Então, na realidade, depois de todo esse problema de insegurança jurídica,
podia reduzir a zero, que eu não ia renovar do mesmo jeito. Então, essa questão de recursos ficou para trás, ficou superada. Então, na realidade, é o seguinte, o primeiro momento, ela foi, digamos, estimulada por alguma coisa que estampava nos nossos olhos. Por que uma UPA 3 em São José dos Campos custa 2.700.000 e Guará custa 5.300.000? Isso motivou a gente correr atrás. E aí começamos a tentar fazer com que houvesse redução de itens. E a Nádia teria condições até de dizer quais são os itens. Mas que agora não tem importância nenhuma, porque efetivamente, mesmo que tenha esse corte nesse contrato que está em vigência, sem segurança jurídica nenhuma, eu não tenho condições de renovar esse contrato. Então, se eventualmente eles entenderem que dá para reduzir, que venha nessa proposta que eles vão encaminhar para nós, com valores já adequados e reduzidos. São chamamentos para esse agora, isso já vai contemplar, é uma atenção que vocês estão colocando. Sim, não, na realidade é o seguinte, o termo de referência são os serviços prestados lá, e agora cada empresa vai orçar isso, né? Então, a gente espera que venha orçamentos mais realistas com o que está no mercado, né? A referência de valores são contratos já em vigor na nossa região com o UPA 3, que tem o mesmo padrão lá. Não tem verdade. Se a UPA está aberta para atendimento. Não tenha dúvida. A população se preocupa com isso. Gente, olha, uma coisa que é importante dizer, né? É um serviço contínuo. E todos nós temos que ter muita responsabilidade. Santa Casa e Prefeitura, né? Eu digo, e tivemos ontem a reunião com a mesa diretora, o desejo da Santa Casa é o mesmo desejo nosso, é de fazer o melhor, principalmente para aquela população mais carente. Nós estamos discutindo apenas um contrato, que é o contrato da unidade de pronto atendimento. Peço a Deus que eles mandem o orçamento, ganhem pela melhor proposta e continuamos a vida. Agora, se isso não for possível, que venha uma nova empresa e que a gente possa andar junto. E como a própria Nádia disse, olha, a Santa Casa vai continuar de portas abertas para o SUS, até porque ela precisa ter o faturamento do SUS. Hoje, 96% do faturamento dela vem do SUS. E ela, se tiver um faturamento menor do que 60% do SUS, ela perde a filantropia, aí perde a razão de existir. Então, todos nós juntos dando as mãos, né? E, ora, volto a dizer, toda essa situação de insegurança jurídica em nada tem a ver a nossa Santa Casa. Isso, efetivamente, a responsabilidade é da administração que procedeu toda essa contratação. A respeito dessa, eu acho que a gente vai ter uma oportunidade de realocar recursos, uma vez que quando a gente decide um contrato, né, a gente consegue reformular. Então, já existe um planejamento para deslocar recursos para a atenção primária, porque o que a gente percebe? Essa casa sempre cheia. A roupa sempre cheia. Né? E a gente identifica essa questão que você falou. Muitos atendimentos não são próprios da UPA, não são próprios elementos. Mas não existe a cultura, porque muitas vezes não consegue o atendimento adequado na UPA, é o que a gente escuta. Então, se a prefeitura tem um plano para isso, para realocar esse recurso, para que, aproveitando a oportunidade dessa rescisão, consiga colocar recursos no nosso saúde para melhorar a atenção primária, porque uma das questões é realmente a fila de atendimento. Marco, na realidade, a gente precisa aguardar o fim desse processo de contratação para ver efetivamente qual é o valor da proposta vencedora e, em cima desse valor, termos aí uma comparação do que pagávamos e do que estamos pagando. Se for algo
igual, nós não vamos ter essa possibilidade de realocar dotações. Mas se nós tivermos algum valor que seja um pouco inferior ao atual, essa diferença não tenha dúvida que vai ser alocado para a atenção primária, para melhorar o atendimento na unidade básica. Outra questão, a situação atual identificou um problema grave. Está bem regido para que todas as partes tenham segurança. Eu queria saber se foi passada a informação para a administração, né? Nós sabemos que alguns são carreira, né? E se está havendo alguma auditoria também de outros contratos. Olha, desde o início da nossa gestão, a gente tem tido cuidado de aqueles contratos que estão em vigor, que têm a possibilidade de estar sendo renovados, nós estamos analisando todos esses contratos até para nos permitir renovar ou não. E aqueles que não têm mais essa questão da renovação também estão sendo estudados. Se tiver alguma coisa esdrúxula demais, aí nós temos que tomar as devidas providências. Mas, efetivamente, esse processo é alguma coisa que extrapolou todas as razoabilidades de um erro de procedimento que aconteceu logo num contrato dessa magnitude. Alguém mais? Bom, gente, então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos os senhores, né, e dizer, esse período foi um período difícil, né, um período que vocês viram que a gente apanhou bastante. Né? Puxa, quantas vezes eu encontrei com alguns senhores, vocês não vão falar, né? E, enfim, a posição de prefeito exige muito equilíbrio, principalmente num tema tão sensível que é a saúde pública, num tema tão sensível que é a unidade de pronto atendimento. Não dá para ser o procedimento que estava sendo adotado. Né? Então, no momento certo, com o equilíbrio que o cargo me exige, a gente vem posicionando. Então, volto a repetir e concluir. Qual é a decisão da Prefeitura em relação ao contrato da UPA do Guaratinguetá? A Prefeitura não vai renovar o contrato da UPA por problemas efetivamente de insegurança jurídica. Estaremos concluindo o processo de contratação emergencial até a primeira semana de setembro. E a Santa Casa participará desse processo de escolha. E a gente efetivamente torce muito para que ela possa se consagrar vencedora desse processo. Então, olha, muito obrigado. Eu me coloco aqui à disposição se alguém depois quiser fazer alguma reportagem individual. Muito obrigado.